3 coisas são importantes para que você tenha uma vida financeira saudável, tá? 3 coisas, gente. Primeiro, trabalhar, né? Você tem que trabalhar, né? Você tem que, inclusive, faz parte de você ensinar a educação financeira, você ensinar para o seu filho o valor do trabalho, né? De que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Trabalhando para ganhar dinheiro, você, o que faz? Gasta menos do que ganha, tá? É importante que a gente gaste menos do que ganha. E para gastar menos do que ganha, não tem outra fórmula mágica, é organização das suas finanças. Tá? Você não tem como saber se você vai gastar menos do que ganha se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Então, uma organização financeira saudável passa pela organização, passa por você saber quanto que você pode gastar de acordo com aquilo que você ganha. Né? Então, você recebeu o seu salário, você tem que distribuir aquele dinheiro de forma que sobre sempre um pouquinho, né? Que é esse valor que a gente vai investir, e que você tenha um teto de coisas para você gastar em cada item da sua vida, né? Escola das crianças, alimentação, saídas, enfim. É preciso que você organize suas finanças, então seria o passo 2, né? E o último passo para você ter uma vida financeira saudável, e esses 3 passos precisam andar juntos, é o investimento, né? Você investir bem o dinheiro poupado. Pessoal, esses 3 itens precisam entrar na lista e andar juntos. Você trabalhar para ganhar dinheiro, você gastar menos do que ganha, e o dinheiro economizado você investir bem para que o seu dinheiro se multiplique enquanto você vive a vida, né? Porque você continue se preparando para o futuro, tá? Então, pessoal, para a gente ter uma vida financeira saudável, essas 3 coisas são importantes, certo? Hoje, na live de hoje, eu quero falar exclusivamente para investimento. Investimento é a terceira aba. Eu não vou falar para você ganhar dinheiro, não vou falar como organizar, mas eu quero falar especificamente sobre um fator dos investimentos. Porque quando você vai investir o seu dinheiro, existem vários locais que você pode colocar de acordo com o seu plano de vida, né? De acordo com com o plano que você tem para fazer com aquele dinheiro. Então, um dinheiro de curto prazo tem um local certo para você colocar. O dinheiro de médio prazo, você também tem um outro local bom específico para você colocar, né? E tem também o dinheiro de longo prazo, que é aquele para mais de 10 anos, né? Então, aquele dinheiro que você está guardando para o seu futuro, né? Para daqui 10, 15 anos, que é o que a gente chama, às vezes, de dinheiro previdenciário, né? Que vai te garantir uma previdência, né? Uma velhice mais tranquila, o futuro dos seus filhos mais tranquilo. Esse dinheiro é o dinheiro de longo prazo que a gente fala, né? Uma vida financeira saudável, pessoal, você precisa juntar sim esse dinheiro de longo prazo, pensar nesse longo prazo, né? Porque o tempo passa muito rápido, a gente vê pelos filhos, né? A minha filha parece que nasceu ontem, já fez 6 anos. Então, a gente vê realmente o tempo passando através das crianças, né? E o tempo vai passar rápido, quando chegar lá na frente, se você não aproveitar a oportunidade hoje, lá na frente, quando a coisa acontecer, você vai ter mais dificuldade. Tá bom? Então, hoje eu quero falar para vocês o que eu descobri, né? Presta atenção aqui. Que eu descobri na Bolsa de Valores o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro de longo prazo, de futuro, né? E na live de hoje eu quero falar exatamente os meus motivos do porquê eu acho que a Bolsa é um lugar fácil de você investir, seguro sim, se você está fazendo a estratégia que eu vou falar aqui para vocês. E é a melhor forma de você fazer o seu dinheiro vencer a inflação, vencer esses problemas econômicos, de você fazer com que o seu dinheiro renda de forma muito melhor do que nos outros locais, tá bom? E aí, gente, eu vou começar falando, né, de Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Eu vou partir do pressuposto de que aqui ninguém sabe nada e está aprendendo desde o início, tá bom? O que é a Bolsa de Valores? Gente, a Bolsa de Valores é um local de negociação. Você encontra ali grandes empresas do nosso país que abriu capital e está permitindo que outras pessoas venham ser sócias dela, tá bom? Então, na Bolsa de Valores hoje brasileira tem mais de 300 empresas. E de vários setores, né? De vários tipos de ramos e de tipos aqui do Brasil, e são as maiores
né, as maiores empresas que a gente consome, que está no nosso dia a dia, elas estão ali na Bolsa. E elas estão ali se colocando à disposição para recebermos como sócios, né, pessoas como nós, né, comuns, que estão colocando dinheiro naquela empresa, com a intenção de virar sócio dela, né? Então, quando você compra, por exemplo, uma ação, você está comprando uma ação de uma empresa, você está colocando o seu dinheiro ali como sócio dela, né? E você está ajudando no crescimento daquela empresa, né? E como consequência do crescimento dessa empresa é que você também vai ganhar dinheiro, tá bom, gente? Então, assim, a forma fácil, segura e mais correta de você investir na bolsa é dessa forma, com a mentalidade de sócio, tá? E na Bolsa de Valores existem várias estratégias. Você pode seguir vários tipos de estratégia. Inclusive, assim, a gente ouve, né, falando assim, mas é muito arriscado, é muito perigoso, não sei o quê. Existe, sim, formas perigosas de você investir na Bolsa também, né? Você pode, por exemplo, day trade, né? A gente chama assim, um ramo de day trade, é aquela pessoa que compra e vende ação rápida com o único intuito de ganhar com a valorização dela, né? De fazer apostas dentro da Bolsa. Então, realmente, existem várias formas de você investir. Mas o que eu quero falar aqui é que existe uma forma segura de você investir para o longo prazo na Bolsa, para você construir patrimônio investindo nesses grandes negócios, tá? Então, quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está comprando pedacinhos dessa empresa, e eu vou dar exemplos práticos aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, digamos assim, Itaú. Itaú é um banco, né? Um grande banco no Brasil, que ela está listada na Bolsa, e você pode comprar ações do Banco Itaú na Bolsa. Tá? A ação do Banco Itaú hoje em dia está na faixa, se eu não me engano, se não me falha a memória, né, pelo que eu acompanhei dos últimos dias, está na faixa de entre 32 e pouco, R$ 33 uma ação do Banco do Brasil, né? E aí tem muita gente que acha assim, nossa, para investir na Bolsa é muito caro. Então, assim, você acha muito caro investir uma ação de R$ 32? O que vocês acham? Comenta aqui nos comentários. E se eu falar para vocês que existem ações de grandes empresas, de empresas muito boas, por R$ 4? Você sabia disso? Que com R$ 4 você consegue ser sócio de uma empresa de saneamento, por exemplo, de saneamento básico? Você sabia que com 12, R$ 13 você consegue ser sócio de uma grande empresa de energia elétrica? Então, quando você investe na Bolsa de Valores, você pode investir nesse tipo de empresa, né? Que tá, sim, no seu dia a dia. Né? Aqui, ó, a Clarissa tá falando, não é caro, é o valor de uma pizza, né? Pois é, Clarissa. Aí você imagina, né? Você investe numa empresa, né? Você está sendo investidora, quando você compra uma ação, você está investindo seu dinheiro ali numa grande empresa que está crescendo, que está fazendo o país crescer, que está contratando pessoas e que também está lucrando através do serviço dela. E através do lucro que ela tem, esse lucro é repassado ao acionista, que é você. Então, a ideia da gente investir e ganhar dinheiro na Bolsa de Valores como sócios é assim. Nós nos tornamos parceiros dessas empresas, né? E elas crescendo, né? Elas vão lucrando e repassando esses lucros às pessoas que estão investindo nela, certo? Só que isso é uma coisa que a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo, né? A gente pode ir colocando um pouquinho de dinheiro todos os meses, de forma disciplinada, né? Com paciência, ano após ano a gente vai colocando ali e o nosso patrimônio vai crescendo, você vai se tornando sócio de grandes empresas, o seu dinheiro vai sendo protegido das correções econômicas, né? Da inflação, de troca de moeda, de crise econômica, né? Se você coloca o seu dinheiro na poupança hoje em dia, você está perdendo muito para a inflação. Né? Agora, se você está investindo em um negócio, um empreendimento, como é na Bolsa de Valores, né? Você pode ganhar tanto com a valorização da própria ação, como também pelos dividendos que ela está te pagando. Os dividendos, pessoal, eu vou detalhar tudo, tá? Os dividendos são os lucros que as empresas têm. Então, vou usar novamente o Banco Itaú, tá? Então, vamos lá. Você investiu no Banco Itaú, você comprou ações do Banco Itaú, né? Todo mês você foi lá, recebeu o seu salário, aí você já sabe que uma parte do seu salário, um valor que você estabeleceu, você vai começar a investir na Bolsa de Valores, e aí você entra lá no aplicativo da sua corretora, vai na empresa que você quer investir, compra uma ação. Isso, de forma prática, é muito fácil de fazer. Em 15 minutos, né, você consegue resolver isso.
depois que você aprendeu como investir na bolsa, quais são as empresas que você quer, o preço, né, é bom para você comprar, gente, a prática ela é muito rápida. Eu já comprei ações até na fila do Guanabara, que é um supermercado que tem aqui no Rio de Janeiro. Porque eu já tenho esse domínio, né? Eu já estou investindo há 6 anos. Então, eu já tenho isso introjetado, já está na nossa rotina. Aí eu já sei quais são as empresas que eu quero investir. Então, em qualquer lugar você pode investir e você não precisa ficar olhando toda hora lá, como a gente vê, né? A gente tem muita essa ideia de que quem investe na bolsa fica o dia todo com a cara no computador, olhando gráfico, mercado financeiro. E não precisa ser assim, tá? É assim para quem trabalha com bolsa. Para você que é pequeno investidor como eu, que a gente só quer contribuir, né, com o crescimento do país e aumentar o nosso patrimônio, né, fazer com que ele trabalhe para nós, a gente não precisa disso, gente. É essa estratégia que eu quero falar para vocês aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Você comprou ações do Banco Itaú, né? E aí você começou a comprar e tal. A cada trimestre, a empresa ela é obrigada, né, pela bolsa, a revelar aos seus acionistas como que está a saúde da empresa. Então, ela vai falar, né, quanto que ela lucrou, como é que foi o crescimento dela, né, tudo com relação à saúde da empresa, ela te relata a cada trimestre. E aí, a cada trimestre, né, ela tendo lucro, ela vai também falar aos acionistas, pessoal, ó, a gente lucrou assim, assim, assado, esse lucro vai ser repassado aos nossos acionistas. E aí eles falam, olha, a cada ação nós vamos pagar tal valor. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que ele vai pagar R$ 1 por ação, né, de lucro que está sendo distribuído aos acionistas. Se você tem 100 ações do Banco Itaú, você vai receber 100 vezes o R$ 1 que ele vai pagar de dividendos, tá? A ideia, pessoal, é que ao longo do tempo a gente vá todo mês, né? A gente vai vivendo a nossa vida, vivendo normal, trabalha, economiza, cuida dos filhos. Eu sou dona de casa, né? Tipo, cuido dos filhos, educo minha filha em casa, faço as coisas todas, resolvo lá, a vida é normal. Meu marido recebeu o salário, o que que a gente faz? A gente tem já a vida organizada, eu já sei quanto que eu vou pegar para investir para o nosso futuro, longo prazo. Eu vou lá, entro no home broker da minha corretora, compro as ações das empresas que eu já sei que eu quero, né? Que está lá no preço bom, compro e vou comprando. A cada trimestre, a empresa ela vai, né, falando, olha, você tem direito a receber tanto de dividendo, ou seja, é o lucro que a empresa teve que vai me repassar. E nisso, gente, o nosso patrimônio vai crescendo ano após ano, ano após ano. Né? A Bolsa de Valores ela se mostrou vencedora, independente da crise que a gente passou, né? Ela é renda variável, né? Isso significa que vai variando ao longo do tempo. Se você vê ela no curto prazo, né, dependendo da situação econômica que a gente tiver, a gente vai ver às vezes uma queda, às vezes uma alta muito grande. Mas no longo prazo, né, conforme a nossa vida vai acontecendo, a bolsa sempre é vencedora. Ainda mais nessa estratégia que eu quero falar para vocês aqui, né? Que é investir em boas empresas, setores perenes, pagadoras de dividendos. Então, eu já expliquei para vocês o que é dividendo, né? Que são essas empresas que repassam os lucros para os acionistas. Agora eu vou falar para vocês o que são setores perenes. Pessoal, setor perene na Bolsa de Valores é assim, é todo setor, toda empresa, todo produto que é de consumo básico da população. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Energia. Energia é um produto de consumo básico da população. Não importa o que aconteça, você vai precisar consumir energia. Hoje em dia, todo mundo precisa de energia. Teve a pandemia, alguém ficou sem energia? Todo mundo precisou de energia, né? O Bolsonaro deu um Twitter, alguém parou de usar energia? Não. Teve algum problema, qualquer problema, pode pensar aí num problema, a gente sempre vai precisar de energia. Então, existem alguns setores, algumas empresas que o produto que elas oferecem são produtos de necessidade básica da população. Né? Na Bolsa, como eu falei para vocês, existem mais de 300 empresas com vários tipos de serviço, vários tipos de produtos, né? E quando eu falo para a gente procurar esses serviços perenes, né, que é energia, banco, por exemplo, né, banco, quando está tendo uma crise ou uma pandemia, não importa, a gente precisa continuar usando o setor bancário, saneamento básico, telecomunicações, né, teve a pandemia aí, todo mundo continuou precisando usar a internet, telecomunicações, né, para trabalhar, inclusive. Então, esses setores se tornam mais seguros se você investe em empresas desse tipo,
Porque as pessoas estão sempre consumindo. Se as pessoas estão sempre consumindo aquele produto, a chance da empresa quebrar é mínima, eu diria quase impossível, né? A não ser que ela tenha uma gestão muito ruim, mas isso também não acontece da noite para o dia, né? As coisas vão acontecendo, você vai sendo avisado, você vai vendo, né? Mas essas empresas de consumo básico, você investindo nesse tipo de empresa, você garante que ela vai estar sempre crescendo, que as pessoas vão estar sempre precisando daqueles produtos e ela sempre vai estar te dando um lucro, né? Que vai sendo o retorno dos dividendos, certo? Então, quando a gente investe em empresas dos setores perenes, você tem essa segurança de que as pessoas vão continuar consumindo e a empresa vai continuar lucrando. Eu vou dar outro exemplo para vocês. O que não é um setor perene, por exemplo, o setor de aviação. A gente tem na Bolsa de Valores, né? A Gol, a Azul, que são empresas de turismo, tem a CVC também, que é uma empresa de turismo. E aí, gente, quando você está sem dinheiro, você corta o quê? Você corta a energia da sua casa ou você corta a viagem? Me responde aqui. Você corta a viagem ou você corta a energia da sua casa? Você está entendendo? Então, assim, é muito mais arriscado eu investir na Bolsa de Valores, na empresa Azul, que, por exemplo, na Azul ou na Gol, que são empresas de turismo, do que eu investir, por exemplo, na Taesa, que é uma ótima empresa de energia elétrica. Por quê? No meio de uma pandemia, no meio de uma crise pessoal, ou uma crise econômica, ou problema com o governo, quais são os produtos de necessidade básica que as pessoas não vão parar de consumir, né? Então, você está entendendo? Então, essa é uma forma mais segura de você investir na bolsa. É você escolhendo empresas que têm essa coisa da necessidade básica da população, certo? Outra coisa, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha cola, para eu não me perder, tá? Então, eu falei para vocês, né, o que é investir na Bolsa de Valores. Você investir na Bolsa é você investir em negócios. Então, quando você investe em negócios, você está virando um empreendedor também, né? Enquanto sua vida acontece lá, você é sócio de grandes empresas do nosso país, muitas delas que você consome, né? Como banco, né? Qual banco que você usa? Você pode, de repente, investir em ações do seu banco, né? Ações que você compra, vocês já viram que são pequenos pedaços dessas empresas, e a forma segura que eu falo, né, para a gente investir, são nessas empresas perenes, né, de setores que são de consumo básico da população, porque aí você garante que esses produtos estão sempre sendo consumidos e a empresa não vai passar por uma crise de quebrar, enfim. E mesmo que a empresa venha a sofrer algum problema, pessoal, né, de crise financeira ou de algum problema de gestão, essa coisa não acontece do dia para a noite, tá? Ela vai dando sinais. E como eu falei para vocês, as empresas, elas lançam um balancete para o acionista, né, de como que está a saúde da empresa a cada trimestre. Isso é uma regra da Bolsa de Valores, tá? Da B3, né? A empresa precisa de passar aos acionistas como que está a saúde financeira dela. E caso você note, né, que alguma coisa está esquisita, você pode vender as ações dessa empresa e comprar de outra, né? Enfim, então, tranquilo. Certo? Agora sim, de forma prática, né, eu queria falar para vocês como que para investir na Bolsa de Valores, né, o que você precisa em questão de documentação, né, de forma mais prática, o que você precisaria? Para investir na Bolsa, você precisa ter uma conta bancária, tá? E abrir uma conta numa corretora. A corretora, pessoal, ela é o intermediador entre você e a empresa, tá bom? Então, você precisa de ter uma conta numa corretora para você fazer essas negociações com a Bolsa de Valores. Hoje em dia, isso tudo é feito de forma digital e muito segura. Tudo isso você consegue abrir pela internet de forma muito rápida. Em 2 ou 3 dias, no máximo, você tem uma conta aberta. Tá? É muito fácil. A documentação que você precisa, basicamente, é RG, CPF, comprovante de residência, né? E uma conta bancária. A conta bancária e a conta na corretora, você precisa estar no mesmo titular, tá? Porque a corretora só vai aceitar que você coloque dinheiro lá dentro, vinda de um local que tem o mesmo nome que o seu, tá bom? Então, para você transferir dinheiro para dentro da corretora, você precisa ter uma conta bancária com o mesmo nome, tá? Mas as duas coisas, tanto a conta bancária quanto a corretora, você consegue abrir pela internet de forma muito fácil, totalmente digital. Os documentos você escaneia, né, no próprio cadastro da corretora lá do site. Você manda
os documentos, ou eles te pedem também por e-mail, né? Cada corretora tem a regrinha lá, mas é muito fácil, é intuitivo isso, não precisa de muita dificuldade, né? Você entra no site da corretora. Eu coloquei lá no post do Instagram falando para vocês sobre as maiores corretoras, né? As mais famosas. Então você pode entrar lá para dar uma olhadinha. A minha corretora hoje é a Isinvest, né? Sempre foi, na verdade, a Isinvest. A Isinvest é maravilhosa, agora ela está com taxa zero. Isso significa que você não paga nada, absolutamente nada, para investir na bolsa. Né? Para fazer qualquer tipo de investimento você não vai pagar. Se você quiser abrir a conta na corretora e desistir, não quero mais, você não vai pagar por isso. Então, assim, se você quiser abrir conta em mais de uma corretora, quiser abrir 2, 3, 4, você pode, não tem problema. Você abriu a conta, você não é obrigada a investir de imediato. Você pode investir na corretora no tempo que você quiser. O tempo aqui está muito feio, está ventando. Voltou, pessoal? Voltou, né? Então, vamos lá, estava falando a prática, né, das corretoras. Vamos lá. Então, é isso. Eu coloquei lá no post sobre as corretoras, né? Fiz lá, dá uma lida lá depois. E expliquei detalhadamente. Aí eu falei para vocês, né, que a minha corretora é a Isinvest, maravilhosa. Gosto bastante dela. Você consegue fazer tudo pelo aplicativo, inclusive. O aplicativo é muito intuitivo. O aplicativo, gente, é muito parecido com aplicativo de banco. Sabe quando você vai fazer uma transferência de banco? É tipo aquilo ali, tá? Você compra uma ação hoje de forma muito fácil, até pelo aplicativo do celular. Eu falei aí, né, que eu já comprei ações na fila do Guanabara. Mas é verdade, foi um dia que a gente tinha aqui no mercado, era um dia que meu marido já tinha recebido o pagamento dele, eu já sabia qual ação que eu queria comprar, né? E na fila do Guanabara, aquela fila imensa, eu conectei lá no celular na internet e pelo aplicativo mesmo, eu já sabia a quantidade que eu queria comprar, fui lá, comprei, coloquei minha senha e pronto, acabou. Fui continuar vivendo a vida, né? Fazendo minhas compras, cuidando dos meus filhos. E pronto, gente, assim, ó, meu marido recebeu o salário, eu já pego o dinheiro, faço o investimento e nisso, sim, eu gasto no máximo meia hora, assim, para fazer o do meu marido, dos meus filhos, né? No máximo. A prática, ela é muito fácil. Depois que você aprende, né, toda a teoria, que você aprende como investir, você já conhece as empresas, já sabe a questão do preço, já sabe como funciona tudo, a prática é muito fácil. E aí você investe e vai viver a vida, tá bom? Você só vai perder um pouquinho mais de tempo quando você está aprendendo ainda, né? Lógico, tudo na vida é assim, gente, até lavar louça. Você já prestou atenção que até quando você está aprendendo, você casa, nunca lavou louça na vida. Eu estava até conversando isso com uma amiga esses dias, né? Que para tudo na vida, a prática é o que vai te dar agilidade, né? E vai te dar uma segurança. Quando eu casei, eu lavava a louça muito mais devagar do que eu lavo agora, 10 anos depois. Isso é para tudo na vida, até uma faxina, né, gente? Então, assim, nos investimentos também é assim. Você gasta um pouquinho mais de tempo quando você está ali aprendendo, mas depois de aprender, pronto, é muito fácil. Aquilo entra no teu dia a dia, você gasta muito pouco tempo, vai viver a vida enquanto isso teu patrimônio está ali crescendo, a empresa está trabalhando por você, vai te pagar os dividendos, suas ações vão crescendo no longo prazo. Quando você vê, você já está velhinha e o seu patrimônio está enorme, tá? É por isso que eu falo, quanto antes você começa, melhor. E aí, por que eu falo, né? Eu tenho falado sobre investir para os filhos. Porque o tempo é um fator importantíssimo na multiplicação do dinheiro. Existe uma coisa chamada juros compostos, que muitos de nós nem deu atenção na época do colégio, né? Na época do colégio a gente nem deu atenção para esse tema, mas quando a gente começa a estudar sobre investimentos, a gente vê que ele é importantíssimo. Para vocês terem noção, gente, o dinheiro que você coloca, ó, vou fazer aqui com a mão, tá? O dinheiro que você coloca, digamos que seja isso aqui, tá? Com o passar do tempo, este mesmo dinheiro, sem você colocar nada além, tá? Através dos juros compostos, você consegue, aumentar em muito o seu patrimônio através dos juros compostos. E isso acontece através do tempo. Então, o fator tempo é um multiplicador do dinheiro. E os juros compostos, ele age assim, tá? Então, por isso que a gente fala, quanto antes você começa, mais os juros compostos agem, maior o seu dinheiro será, mais ele vai se multiplicar.
E é por isso a ideia também de investir para os filhos, para aproveitar o tempo. E quando eu falo de investir para os filhos, né, tem gente que acha assim, investir para os filhos, mas como é que é isso, né? Eu não tenho dinheiro. Gente, investir para os filhos, você pode, justamente pela questão do tempo, né? Você pode investir com muito pouco dinheiro, 50, 100 reais por mês. Você fazendo isso, né? Eu conheço muita gente que paga previdência privada para o filho desde que ele nasce. Muita gente, muitos avós também que colocam dinheiro na poupança. E é lógico que você guardar, né? Colocar ali na poupança já é muito melhor do que não guardar nada. Mas você colocando seu dinheiro na poupança, ele está perdendo para a inflação, gente, perdendo muito para a inflação. Tá? Boa parte do dinheiro que você come, que poderia estar crescendo com juros compostos, ele está sendo comido pelo imposto, pela inflação, tá bom? Então, a gente saber colocar o nosso dinheiro em locais melhores de multiplicação é um fator relevante, tá? Tem muita gente aí muito bem intencionada, mas que não sabe ainda dessa possibilidade. E investir na Bolsa de Valores é possível também para os filhos, né? A Giovana, quando ela fez 2 anos, a gente começou a investir para ela. A gente colocava 100 reais todo mês lá para ela, né? E ano após ano, quando a gente vê aquele valor que a gente colocou, comparando com outros locais, né? Com renda fixa, com poupança e tudo mais, a Bolsa de Valores, para ela, rende muito mais do que se tivesse em outros locais, né? Não só para ela, mas para a gente também como pais. Então, assim, essa estratégia que eu falo para vocês aqui de investimento da Bolsa, eu tenho falado muito para os filhos, mas ela serve tanto para os adultos como para as crianças. E você pode sim abrir uma conta direto no nome do seu filho, já construir patrimônio para ele desde cedo. Já pensando lá no futuro, né? Em que você pode ajudar o seu filho a ter acesso a coisas melhores, né? A uma faculdade melhor, a de repente, se ele tiver talento, né, para ser um empreendedor, de repente você já ter um bom capital para ajudar ele a começar. Se ele quiser casar cedo, né, gente? Vamos lá, a pessoa, né, encontrou uma pessoa bacana, já está certa, é um cristão, os dois são responsáveis e já estão prontos para casar, mas ainda está faltando aquele empurrãozinho financeiro. Você já está ali, ó, pronto para ajudar seu filho, né? A gente vê, às vezes, o jovem hoje em dia num limbo por causa da faculdade, né? A gente fica ali naquela fase dos 15 aos 25, meio que num limbo, assim, esperando se formar para começar a vida profissional. E aí você perde muito tempo, são 10 anos. Lá antigamente, né, era muito comum você ver adolescentes de 15 anos já começando a trabalhar, já casando cedo, com 20 anos, né? Por quê? Porque eles tinham essa oportunidade de começar a vida financeira, né, o mercado de trabalho mais cedo. Hoje em dia, com essa coisa da faculdade, a gente acaba ficando ali naquele limbo, né? De começar a vida profissional aos 25, e aí é só lá pelos 30 que você vai conseguir ter dinheiro para casar, enfim. Então a coisa está tudo muito retardada, né? E lá nos Estados Unidos, né, as pessoas, por causa desse negócio da faculdade, elas precisam se programar desde que o filho nasce para juntar dinheiro, porque lá eles não têm universidade pública nem nada disso. Então lá é da cultura deles investir na bolsa desde cedo, por exemplo. Entendeu? E eu queria mesmo, porque eu sei que muita gente não sabe que, primeiro, que pessoas normais, né, como nós, assim, famílias com trabalhos normais, com vidas normais, com uma dona de casa, pode investir na bolsa. A maioria das pessoas não sabem, apesar de ter canais, né, como o Thiago Nigro, a Natália, que estão sempre falando sobre isso. Muita gente acha isso ainda distante. Mas não, eu estou aqui para falar que é possível, com pouco dinheiro, você investir na bolsa e conseguir um patrimônio multiplicador muito maior do que em outros lugares. Além disso, é possível que o seu filho invista também na Bolsa de Valores com muito pouco dinheiro. Você já pode começar a investir para ele, para lá na frente, quando ele fizer 18 anos. A Giovana, por exemplo, né? Minha filha, desde os 2 anos eu invisto para ela. Quando ela tiver 18 anos, todos os meses eu estou colocando lá 100, 200 reais para ela. E, além disso, tem o presente dos avós, né? Que são as oportunidades que a gente vê ao longo da vida, né? Existem avós que são muito generosos, né? Que dão presente em dinheiro. E muitas vezes é muito dinheiro. Então, não precisa você gastar tudo que os avós dão para a criança, né? De tudo com brinquedo e tudo mais. Você pode comprar um brinquedinho e o resto você investir na bolsa, por exemplo. Lá na frente, gente,
o seu filho vai ter muito mais oportunidade, né, de pegar esse dinheiro e você investir nele, tanto na educação, né, como no empreendimento, como para ele casar mais cedo, enfim, o que quer que seja. A gente sabe que com o dinheiro ele é um meio de ação que te favorece ter acesso a coisas melhores. Você está entendendo? Então, o que eu estou querendo gerar aqui é mostrar para vocês que é possível, tá? É possível. Tem gente que nunca ouviu, que nunca soube disso, né? E foi o que aconteceu comigo. Há 6 anos atrás eu não sabia que isso era possível. A partir do momento que eu soube que isso era possível, que minha filha nasceu, eu falei, não, eu vou fazer isso para ela. Hoje, R$ 100 para mim é uma coisa que cabe na nossa realidade, né? Que eu consigo juntar para ela todos os meses. Lá na frente, quando ela tiver 18 anos, vai ter o fator do tempo, que é multiplicador. Além disso, as empresas, né, que eu estou investindo vão ter crescido, vão estar repassando esse lucro, a ação vai ter crescido, o valor das ações. Então, eu aproveito todas essas oportunidades para dar para minha filha um futuro melhor financeiramente, né? Enquanto isso, a gente vai educando o nosso filho financeiramente. Porque é aquilo, se nós temos uma vida organizada, né, financeiramente, os nossos filhos, a tendência é que eles herdem isso da gente, tá, pessoal? O que a gente vê na prática é isso. A ideia não é a gente pegar e falar, toma, meu filho, aos 18 anos, pega esse bolão de dinheiro e vai gastar aí pela vida. Não é isso. É ele acompanhar todo esse processo, tá? E ele vai ver, né, tudo aquilo que você construiu e a educação que você está dando para ele. Então, a tendência é que, né, ele vire um adulto maduro e que você também confia nele, né? Você vai confiar nele. Você vai falar, meu filho, olha, eu juntei isso aqui tudo para você, aproveitei as oportunidades, agora é você, né? Você e tudo que a mamãe te ensinou, né? Você imagina, vocês já pensaram assim, ó? Pensa agora assim na vida de vocês, tá? Imagina como seria a vida de vocês se os seus pais tivessem feito isso para vocês. Vocês já pensaram nisso, assim? Que oportunidades vocês teriam se os seus pais tivessem feito isso para vocês? Se eles soubessem, né? Lógico que eles não fizeram porque não tinham entendimento, também a coisa não era tão fácil como é hoje, né? Como eu falei, hoje em dia a tecnologia facilita demais, tem aplicativos de celular, tem internet, né? Tem coisas que realmente vieram para facilitar. Agora imagina quantas oportunidades vocês poderiam ter aproveitado se vocês tivessem dinheiro na época, né? Então, assim, eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui não iria pegar o dinheiro, rasgar assim e torrar, né? Eu tenho certeza que, mesmo sendo jovens, vocês, se tivesse essa possibilidade, vocês tá passando pela cabeça de vocês outro tipo de oportunidade, né? Que vocês poderiam aproveitar com esse dinheiro, certo? E aí, ó, um dos motivos também para a gente investir para as crianças, né? Que eu acho que vale a pena, tem a questão psicológica que eu sempre falo. Quando você coloca algo direto no nome do seu filho, aconteceu alguma coisa, ou eu quero fazer uma viagem, eu tô com uma dívida assim, assim, assado. Você, você que tem filho, fala a verdade. Você vai ter coragem de pegar o dinheiro que está no nome do seu filho para gastar com uma viagem, para comprar um sapato, ou, sei lá, para quitar uma dívida que você criou? Você vai ter coragem? Fala aí para mim. Não, né? Então, assim, tem a questão psicológica. Quando a coisa está no nome do filho e a gente colocou na nossa mente que aquele dinheiro é para o futuro dele, a gente não tem coragem de mexer. Agora, se está tudo misturado ali na sua conta corrente, na sua conta poupança, né? Você acaba mexendo e falando, depois eu coloco para ele, depois eu coloco para ele. Aí o tempo passa e você nunca coloca. Então, quando você faz direto o nome do filho, tem essa questão psicológica, né? Outra coisa que eu falei já, né, é a questão de você aproveitar as oportunidades dos avós generosos aí que gostam de dar dinheiro de presente, padrinhos, né? Eu tenho a Bel aqui, ó, a Bel estava aqui na live. A Bel foi minha aluna da última turma, ela aprendeu a investir na Bolsa de Valores para ela. E ela não tem filhos, mas ela tem um sobrinho, né, um afilhado, que ela ama muito e ela abriu uma conta para o afilhado. Ela está investindo na Bolsa de Valores para ele. E ela nas conversas lá da live, gente, ela é tão fofa, tão generosa, que ela fala assim, gente, eu não tenho filho, mas assim, eu amo meu afilhado e eu tô investindo na bolsa para ele, né, para o futuro dele, porque lá na frente ele vai ter mais oportunidades. E aí ela coloca um pouquinho todo mês, gente, é bem pouquinho, mas eu vejo o carinho dela lá no grupo, né, quando ela fala assim, eu escolhi essa empresa para o meu afilhado, porque é uma empresa segura, assim, assado.
né? Então, assim, ela pensa nesses detalhes, assim, sabe? Ela é uma pessoa que está aproveitando a oportunidade para construir esse patrimônio para o filho dela, para o afilhado dela, né? Então, você também pode aproveitar essas oportunidades, né? De, de tios que são bacanas e que gostam de dar dinheiro de presente, né? Então, ao invés de você pegar todo aquele dinheiro e comprar tudo em brinquedo para criança, você pega parte, compra um brinquedinho e a outra parte você investe. Se imagina no futuro, gente. O dinheiro que a Bel está colocando hoje para o sobrinho dela é bem pouquinho, mas no futuro, quantas oportunidades ele vai ter por causa dessa atitude que ela está fazendo todos os meses. Você está entendendo? Então, assim, e sua também, né? Você como pai, você como mãe, você pode aproveitar, né, os avós aí que são super generosos para aproveitar essas oportunidades de também colocar o dinheiro lá para o futuro do seu filho, né? E muitos avós, até quando sabem que você está fazendo isso, eles até ajudam mais ainda. Então, aproveita, né? É uma oportunidade. Além da educação financeira, né? Você pode ir fazendo essa educação financeira com o seu filho está vendo que você é uma pessoa organizada, ordenada. Então, gente, eu tô falando tanto que eu não sei nem. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui a hora, né? Porque eu tô falando e eu não tô vendo a hora. Se deixar, eu falo o resto da vida. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá dando para entender? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários rapidinho. Aqui, ó, falou assim, ó, tem uma amiga que o pai fez para ela e ajudou muito, tá vendo? Ó? Com certeza ajuda, gente, com certeza. Aqui a Bel falando, nossa, eu ia multiplicar muito esse patrimônio, se ela tivesse recebido desde nova, né? Aqui a Bel, ó, a Bel, a Deia. O pessoal que é meu aluno sabe que a mentoria, né, as turmas da mentoria, elas começaram, eu dou um prazo de 2 meses, né, de mentoria, mas a verdade verdadeira, ó, vou contar o segredo, vocês não falam pra ninguém, tá? A verdade verdadeira é que ela não acaba nunca, gente. Vocês não se livram de mim. Eu fico lá no grupo, continuo postando coisa, a gente continua trocando, as pessoas têm dúvida, eu vou lá, continuo falando. Então, mas segredo só nosso, tá? Então, meus alunos sabem aí, ó, que a gente está sempre muito presente, que cria-se um grupo de amizade muito bacana, né? Afinidades, os alunos vão fazendo amizade, eu também fico com um carinho muito grande com vocês. Então, essa troca é muito legal, porque a ideia é que a gente vá crescendo junto, que a gente vá enriquecendo junto, que a gente vá aprendendo junto. E um vai ajudando o outro, e os alunos também vão aprendendo e vão falando, Marcinha, você viu aquele negócio? Nem vi, deixa eu ir lá ver. E aí vocês também me ajudam demais, entendeu? Então, é isso, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. E aí a estratégia, eu falei, né, que com pouquíssimo dinheiro você consegue investir na bolsa. Inclusive, deixa eu contar aqui um caso de uma das alunas da última turma. Gente, essa aluna, ela era endividada. Quando ela me procurou antes de comprar mentoria, ela me procurou falando que ela estava endividada, mas que apesar de estar endividada, ela tinha uma poupança para o filho, ela juntava o dinheiro para o filho e tal. E aí, no caso dela, a gente pôde paralelamente trabalhar as duas coisas, né? Eu ajudei ela a resolver os problemas com a dívida e pagando devagar. E paralelo a isso, como ela tinha dinheiro, como ela juntava dinheiro na poupança para o filho, o que foi sugerido, né? De que ela tirasse esse dinheiro da poupança e que ela começasse a investir para ele na bolsa. O que aconteceu, gente? Ela ficou tão animada, tão motivada, assim, porque ela aprendeu a investir e viu que era tão fácil, né? Ela ficou tão animada que ela mudou, inclusive, os hábitos de consumo dela. Então, assim, era uma pessoa que comprava um monte de sapato, um monte de coisa na loja americana, que ia comprando. Ela é servidora pública, né? Então, os servidores públicos acabam sendo os piores, porque, como tem um dinheiro garantido, né, acha que pode sair ali torrando sempre o máximo e não precisa se preocupar. Acaba que muitos deles se endividam por causa disso. Então, ela tinha isso, né? Vou gastando, porque eu sou servidora pública, eu estou sempre garantida e tal. E acabou que ela foi ficando endividada e ela foi perdendo o poder de compra dela, né? Sonhos que ela queria concretizar, ela não estava conseguindo fazer, porque a dívida era maior, a coisa do consumo era maior. Mas olha só que legal, a partir do momento que ela aprendeu a investir na bolsa, ela mudou o hábito de consumo dela. Então, o que aconteceu? Toda vez que ela sentiu a vontade de, ai, que sapato bonito, não sei o quê,
Gente, mas eu preciso mesmo desse sapato? Porque com esse sapato dá para eu comprar tantas ações do Itaú, dá para eu comprar tantas ações da Taesa. Então, o hábito de consumo da pessoa vai mudando, sabe? Isso é muito legal, porque a gente começa a economizar naquilo que é supérfluo. Naquilo que a gente comprava em excesso, a gente começa a economizar porque a gente vê que investindo em ações, investindo em empresas, o nosso dinheiro se multiplica. E é muito legal, porque assim, ó, a gente vê uma ação caiu, né? A ação por algum motivo caiu, né? Teve um Twitter lá do Trump na época, ou a bolsa, ou por causa da pandemia mesmo, né? Aconteceu alguma situação, a bolsa caiu. Quando a bolsa cai, gente, isso significa que as ações ficaram baratas. Estando baratas, é o momento da gente comprar na promoção. Então a gente compra aquelas ações na promoção, daqui a pouco a bolsa volta a subir e você, o que que acontece? As suas ações se valorizam. Além disso, a gente ganha com os dividendos, né? Que a empresa vai se dando bem, ela lucra e distribui os dividendos. Então você ganha dessas duas formas. Depois que você está na Bolsa de Valores, você vê várias oportunidades dessa acontecendo o tempo todo. O tempo todo aqui no Brasil é muito bom para a gente ganhar dinheiro por causa disso, porque tem muita interferência do governo, né, nas notícias de jornal e tal, mas isso não abala o fundamento da empresa. Então, assim, é só coisa momentânea. Então, você vê o gráfico lá da Bolsa de Valores sempre assim, né, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Depois que você sabe como funciona a mentalidade de investir, você já sabe os momentos certos de você comprar, entendeu? Então você aproveita muito essas oportunidades e ganha muitos dividendos. Os alunos tanto da primeira turma como da segunda, eles aproveitaram muito dessas oportunidades, né? Comprando boas ações, boas empresas que estavam num preço barato, e logo em seguida também já receberam os dividendos, e logo em seguida também a ação subia de novo, né? Então, assim, a gente vê que o nosso patrimônio vai realmente se multiplicando ao longo do tempo. Vocês entenderam por que eu estou sempre aqui martelando que a Bolsa de Valores é um local maravilhoso para você multiplicar o seu patrimônio no longo prazo? É por isso, gente, porque realmente é possível você ganhar muito dinheiro lá, né? Você agir de forma segura, investindo em boas empresas que vão te dar esse retorno. Você não precisa ficar o tempo todo lá olhando a bolsa, não. Você se programando para separar aquele dinheirinho, investir todo mês e toca a vida normalmente, né? No início que você está aprendendo, lógico, você vai ter que estudar um pouquinho mais, mas conforme os anos vão passando, você vai fazendo isso com muita tranquilidade, né? Hoje em dia, eu fico olhando mais a bolsa, porque do ano passado para cá eu comecei a dar curso, então eu preciso estar olhando mais, mas até então, gente, era só isso. Meu marido recebia, eu pegava o dinheiro, ia lá, investia na bolsa, pronto, acabou, vou viver a minha vida, né? Vou cuidar dos meus filhos, engravidar e cuidar do meu marido, ir para a igreja, tocando a vida normalmente enquanto o meu patrimônio do futuro está lá crescendo, certo? Deu para entender, pessoal? Estou vendo aqui que o pessoal falou que está entendendo, né? Eu espero que não tenha sido muito conteúdo cansativo aí para vocês, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho dessa mentalidade. Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Essa live vai ficar gravada, tá? A gente vai mandar para o editor, eles vão editar a live, então vai ficar todas aquelas coisas do início e tal, a gente vai colocar tudo organizadinho para vocês. E quem se cadastrar lá no link da minha bio, né, a jornada Meu Filho no Caminho da Riqueza, vai receber o link da live gravada e também o resumo da live, tá bom? Aqui, ó, Jéssica está perguntando quando que vai abrir turma nova. Jéssica, nós vamos abrir uma turma nova dia 5 de julho, tá, gente? 5 de julho, de 5 a 9, as inscrições vão estar abertas, de 5 de julho a 9 de julho. Mas a turma, novamente, é bem pequenininha. Eu sempre abro turmas bem pequenas, porque eu gosto desse contato com os meus alunos, esse contato direto, de fazer amizade, de acompanhar, de estar junto. Então, as turmas são bem pequenas. Da outra vez, em 3 dias, se encerraram as vagas. Então, a próxima turma, quem tem interesse, anota aí na agenda. 5 de julho eles vão abrir para a próxima turma, tá? E aí, deixa anotadinho aí que a próxima turma também vai ser muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Bolsa de Valores. Vocês entenderam, então, por que eu tenho falado tanto dessa coisa também de investir para os filhos, né?
é para a gente aproveitar todas essas oportunidades, tanto dos avós, do tempo, né, os juros compostos e tal. Isso mesmo, 5 de julho abre, tá bom? Ah, e outra, eu sempre coloco uma super promoção para o primeiro dia. Então, com desconto, né, com várias coisas, sempre para o primeiro dia. Então, quem compra no primeiro dia é sempre mais vantajoso, tá? Anotem aí na agenda. Então é isso, já que vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos, vi uns alunos aí queridos. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, que eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu vou pegar aí as dúvidas de vocês, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente de como que a gente faz para investir na prática, tá? Então, semana que vem eu quero mostrar mais a prática de como que você vai fazer isso, ensinar mais alguns detalhes, tá bom? Para que você possa conseguir enxergar isso como seria na sua prática de vida, como colocar isso em prática, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um bom final de semana para vocês. Beijo! Tchau!